cheguei a conversar com ela e falei assim: puxa vida, quanto tempo da minha vida eu achei que eu era cristão. Eu só achei que eu era cristão. E aí, mas no fundo eu não era cristão. Eu só tinha a simpatia de ser cristão, de ter uma Bíblia. E pode ser, irmãos, que muitas vezes a gente possa saber de pessoas para a gente orar que está na igreja, mas ainda não é cristão. Está na igreja, mas ainda não pegou, ainda não engrenou direito. Está faltando alguns dentinhos da engrenagem para poder rodar direito. Não é? E hoje, para a glória de Deus, trouxe essa mensagem aqui para vocês, para nossas vidas. E eu tenho certeza que Deus vai falar, a começar pelos versículos. Filipenses capítulo 1, versículo 9, a palavra de Deus diz assim, irmãos, olha, vamos para a glória do Senhor. E peço isto, que o vosso amor, olha, irmãos, que forte, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Amor também é ciência. Amor também é conhecimento. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Versículo 11 diz: cheios dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Irmãos, esse versículo já diz tudo. Nosso amor precisa crescer em mais e mais em ciência e também em conhecimento e sabedoria. A gente precisa aprovar as coisas, não somente as coisas boas, mas a gente tem que aprovar as coisas excelentes. É excelente? Eu aprovo, eu estou dentro. Amém? E também o Senhor diz que além desse amor crescer mais e mais, a gente precisa ser sincero. E num mundo tão esquisito que nós estamos vivendo aí, meus irmãos, ser sincero é já uma raridade, meus irmãos. Ter sinceridade é algo muito sincero. É muito difícil encontrar alguém sincero. Encontrar alguém sincero e coerente, aí é mais difícil ainda. Porque uma coisa é eu dizer a alguém: você vai para o inferno se você não aceitar Jesus. E a outra coisa é dizer para a pessoa: meu irmão, a falta de Jesus Cristo é algo muito ruim e pode levar a lugares ruins. É a mesma coisa. Então, irmãos, viver o Evangelho de Cristo também é aprovar as coisas excelentes. Você precisa estar dentro das coisas excelentes. Você precisa ser sincero. E a palavra de Deus diz que nós precisamos estar sem nenhum escândalo. Sem nenhum escândalo. Aí vocês sabem o que é escandalizar. Toda vez que alguém olha para nós e faz assim, alguma coisa de mal aconteceu. Escandalizamos de alguma forma. E não podemos ser assim, não é? E nós devemos ser sem escândalo algum até o dia de Cristo, até a volta de Cristo. Amém, igreja? Amém. Cheios de frutos de justiça, nós devemos ter a justiça no nosso meio, não é? E que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Para falar a verdade para os irmãos, e sempre a verdade, nós temos algumas coisas, umas bases que a gente deve viver para o evangelismo, para o evangelho. Ou seja, nós devemos cultivar para viver um evangelho de verdade, não um evangelho falso. Um evangelho de verdade, você tem obrigatoriamente que cultivar, cuidar, semear e cuidar. Cuidar mesmo, como se cuida de uma criancinha, como se cuida de uma plantinha, de um animalzinho. Nós precisamos cuidar de relacionamentos. Nós precisamos ter cumplicidade com Deus e fidelidade também com Deus.
cumplicidade com Deus? Você tem que estar junto com o Senhor, tem que estar junto com Deus. É de Deus, então eu vou estar junto com Ele. A gente fala de cúmplice como algo muito ruim, né? O cara foi lá, roubou, e o outro ficou na esquina para ser o motorista. Aquele ali é cúmplice também, né? Ou aquele que abriu a porta para o banco ali, é um cúmplice também, não fez nada, mas ele abriu, ele facilitou para que aquela coisa acontecesse, aquele crime acontecesse. Então, a cumplicidade com Deus é você também trabalhar para que as coisas de Deus aconteçam. Trabalhar para que o Senhor se estabeleça cada dia mais em pessoas nessa terra. Amém, igreja do Senhor? Fidelidade com Deus é fidelidade, é ser fiel com o Senhor. Esses são princípios que não dá para fugir. Quem quiser ser cristão não pode passar por isso, não pode deixar de passar por isso, por relacionamentos com Deus. Relacionamentos com Deus em cumplicidade também, estar junto com Ele, facilitando as coisas do reino dele acontecer nessa terra, e também ser fiel ao Senhor Deus de Israel. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, olha o que a palavra de Deus diz. Vocês já devem estar lendo: hoje já estou crucificado com Cristo. Mas hoje eu coloquei assim, é cumplicidade, irmãos. Eu estou com Ele, eu estou crucificado com Ele, estou junto com Ele. Eu já estou crucificado com Cristo e eu vivo. Mas tem um negocinho aqui que eu vivo falando, né? Eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive. E a vida que eu agora vivo nessa carne, nesse corpo, viva pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso é cumplicidade, meu irmão. Saber que nós já estamos crucificados com o Senhor e que agora a gente não vive mais uma vida só nossa. A nossa vida, irmãos, é do Senhor. O Senhor vive em nós. Amém, igreja? Isso é poderoso demais, né? Eu posso até estar vivendo na carne, mas o Senhor vive em mim. Cristo vive em mim. E a gente fala algo aqui, e já falou algumas coisas aqui. Uma vez eu falei aqui para os irmãos que às vezes dá vontade de falar algumas coisas para alguns irmãos, mas a gente tem que pensar o que Cristo faria se estivesse no meu lugar. E aí a resposta sempre é diferente daquela que a gente quer fazer. Eu ia brigar. Se Cristo fosse você, o que ele faria? Ele ia perdoar. Eu quero desistir. Se Cristo estivesse na sua vida, o que você faria? Geralmente é sempre do contra, irmãos queridos. Eu quero ir fazer algo errado ali. Se Cristo estivesse em você, pode ter certeza, se fosse Cristo, Ele não ia. Tem coisas também que é para a gente fazer. Se Cristo estivesse em você, Ele estaria fazendo ou Ele estaria parado? Ele estaria fazendo, principalmente se é algo bom. Entende isso, meus irmãos? Então não tem como fugir do relacionamento, não tem como fugir da cumplicidade, não tem como fugir da fidelidade com Deus. Olha só, é muito necessário deixar o velho homem, tem que deixar, abandonar esse velho homem, irmãos. Essa coisa que vem lá do passado, larga esse velho homem para lá, não é? Abandona o eu, abandona esse ego, abandona esse orgulho e começa a viver aquilo que Jesus ensinou. É viver algo novo. Diga assim: eu preciso viver algo novo na minha vida, em nome de Jesus. Buscar, viver o Evangelho de Cristo, nada mais é, e consiste em buscar conhecimento da palavra. Não tem como, eu já falei domingo passado, e domingo retrasado, falei de novo. Um avião não voa sem uma asa, irmãos, tem que ser com as duas. Tem que buscar conhecimento da palavra de Deus. Precisa buscar conhecimento, mas não é só conhecimento, é necessário buscar
intimidade, relacionamento com o Senhor, cumplicidade com Deus, fidelidade com o Senhor, meus irmãos queridos. Isso consiste em buscar conhecimento. Em Oséias, a palavra de Deus diz, e esse texto vocês já conhecem, e eu apresento mais uma vez para vocês aqui: o meu povo foi destruído. Por quê, meus irmãos? Porque faltou o quê, meus irmãos? Faltou conhecimento, meus irmãos. Porque tu rejeitaste o conhecimento, aí o Senhor não tem dó, não. O nosso Deus é um Deus que às vezes ele pega pesado mesmo. E porque tu rejeitou o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu vou me esquecer dos teus filhos. Diga, tem misericórdia, Senhor. Porque, irmãos, não tem como a gente viver um evangelho pleno de Jesus, com relacionamento com Deus, com cumplicidade com Deus, com fidelidade com Deus, e a gente não ter o conhecimento da palavra. É preciso ter o conhecimento da palavra, meus irmãos. E olha só, vocês também conhecem esse versículo, João 8,32. Precisa conhecer. Olha, irmãos, ó, e conhecereis. Tem que conhecer a palavra, tem que conhecer a verdade, para que essa verdade possa fazer o quê? Libertar. É um versículo tão falado, é um versículo tão falado, tão decorado, né? Esse versículo quase todo mundo conhece. Mas, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você: é só a verdade que liberta. A mentira não liberta, a fofoca não liberta, o rumor de algo também não liberta, não, irmãos. É só a verdade que pode libertar. E é por isso que dentro do lábio, dentro da boca, do coração de um ser humano, de um cristão, precisa ter só o que, irmãos? A verdade. E para que você tenha a verdade nos seus lábios, para que você tenha a verdade no seu coração e na sua mente, você precisa conhecer essa verdade. E você só pode conhecer essa verdade se você começar a ir atrás disso. Eu não vou poder ir lá na sua casa abrir a Bíblia para você todo dia, para você orar, para você ler. Mas você pode ler todo dia a palavra. Amém, Jesus? É preciso disso. Quer viver o Evangelho de Cristo? Não é fácil não, meus irmãos. Mas tem que buscar a Deus através do que, irmãos? Através do que, meus irmãos? Através da oração. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem como. Já disse aqui, os irmãos, e vou falar mais uma vez: Deus fala com a gente do jeito que Ele quiser. Deus fala conosco por meio do trovão, Deus fala com a gente por meio do sol, do mar, da lua, das estrelas. Deus fala com a gente por meio de outro ser humano também. Deus fala com a gente por meio de crianças. Deus fala. Deus tem inúmeras formas de falar, por meio de sonho, sentimento, o pensamento, né, irmãos? Mas e nós? Quanto jeito a gente tem para falar com Deus, irmãos? Só tem um. Não tem mais outro jeito de falar com Deus a não ser pela oração. Sabe? Incrível, Deus poderoso, né? Tão grande, tão forte, que fala conosco por inúmeras, milhares de situações. Mas a gente, irmãos, só tem um caminho para falar comigo: é só por meio da oração. Ou seja, quem não está orando não está falando com Deus. Quem não está orando está achando que está bem, mas não está bem, está faltando alguma coisa. Tem até a palavra, tem até a questão de você ser cristão, mas ainda está faltando o combustível para esse avião alçar o voo. A oração é o combustível da alma, meus irmãos queridos. Assim como o sangue é o combustível do nosso coração, a oração é o combustível para a gente falar com Deus.
E quando a gente fala com Deus, irmão Thales, quando a gente fala com Deus, o pessoal que está na internet aí, não tem como ele não responder, porque tem várias formas de responder para a gente. Quantos já sentiram a presença de Deus orando ao Senhor e Ele falando com você? E Deus fala mesmo, meus irmãos. Para a gente começar a viver o Evangelho pleno, precisa buscar a Deus através da oração. No Salmo 145, 18, dessa vez eu fiz até o sublinhado e coloquei de cor diferente aqui, irmãos. Está longe ou está perto? Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Não é só de uma igreja ou de outra, não, irmão, de todo mundo. De todos, irmãos. É uma promessa maravilhosa. Deus não exclui ninguém. Todos, irmãos. Todos que invocam o Senhor, Ele está perto. E Ele está mais perto ainda daqueles que invocam e está invocando como, irmãos, em verdade. Perto está o Senhor de todos que invocam e também de todos que invocam em verdade. Porque vamos falar aqui uma verdade. Por que essa diferença de invocar? Ele está perto de todos os que o invocam. Porque é aquela oração normal que a gente faz, irmãos queridos. Aleluia! É a oração que a gente ora. Fala, Senhor, abençoa, tal. Mas quando você abre teu coração também para falar das coisas suas, daqueles segredos, contar ao Senhor as verdades que estão dentro de você, o Senhor também está perto. Amém, igreja? Glória a Deus. Tem dois tipos de invocar aqui. Perto Ele está dos que o invocam e de todos os que o invocam em verdade. Amém, igreja do Senhor? Glória a Deus. Outra coisa também, quer viver um evangelho pleno, um evangelho legal, um evangelho forte, consiste em pregar boas novas de salvação que permite o homem entrar no reino de Deus. Não tem outro jeito. A gente vira e mexe, irmão, a gente vai ter que falar do amor de Jesus. Se a pessoa vai vir, aí já é outra coisa. Mas nós somos anunciadores da palavra. A gente deve mesmo falar, se esforçar. Olha, aquela pessoa está aberta para receber a palavra de Deus. Poxa, eu vou convidá-la, não é? Eu vou convidá-la. E aí, irmãos, às vezes é só um convite que está faltando, uma mensagem que você vai entregar ali, e a pessoa vai falar: nossa, eu vou lá, vou receber. E às vezes, irmãos queridos, um convite faz toda a diferença. Em nome de Jesus, continue plantando, continue pregando as boas novas de salvação, porque este é o agrado de Deus para a tua vida. Está no coração do Senhor nós pregarmos o Evangelho. Está no coração de Deus nós falarmos do amor de Deus. Amém, igreja?